O nosso grupo vai falar sobre Masdar, uma das primeiras cidades ecológicas do planeta e denominada pelos seus idealizadores como Cidade Carbono Zero. Agora vamos falar sobre sua ficha técnica. Projetada pela Masdar, uma subsidiária da Mubadala Development Company, teve seu design feito pelo escritório de arquitetura Foster e Partner. O início de sua construção foi em 2008 e seus primeiros 6 edifícios da cidade foram concluídos e ocupados em outubro de 2010. Estima-se que, diante de tantas adições, sua entrega seja concluída até 2030, chegando a um custo total de 22 bilhões de dólares. A cidade será o lar de 40 mil habitantes, além de 50 mil pessoas com trajetos pendulares diários e 1.500 empresas, principalmente as instalações comerciais e industriais especializadas em produtos ambientalmente amigáveis. O escritório Foster Partners foi fundado em 1967 pelo arquiteto Norman Foster. Sua sede fica em Londres e seus projetos, além de muito moderno, também abrangem um designer industrial sustentável. Podemos, assim, analisar uma de suas obras ao lado, o Apple Park, construído em Cupertino, na Califórnia, que hoje é a sede da Apple e é 100% suprido pela energia renovável. Masdar está localizada 17 quilômetros de Abu Dhabi, próximo ao aeroporto internacional, e sua área territorial de 6 quilômetros quadrados é equivalente ao distrito de Aricanduva, em São Paulo. Ao lado, os mapas mostram sua localização comparada aos Emirados Árabes e Abu Dhabi, respectivamente. Embaixo do texto, podemos notar também o mapa de Aricanduva, tendo uma noção maior do tamanho de Masdar. Localizada no deserto, sua temperatura varia de 16 a 40 graus durante o ano. A estação quente permanece por 4 meses e vai do dia 17 de maio ao dia 25 de setembro. Já a estação fresca permanece por 3 meses, de 4 de dezembro a 7 de março, com temperatura máxima diária em média abaixo de 26 graus. Colocamos um resumo meteorológico para entenderem melhor como funcionam as questões climáticas presentes nos Emirados Árabes. Nesse slide, podemos perceber algumas relações entre Abu Dhabi e Masdar. Em Abu Dhabi, há uma grande demanda de combustíveis fósseis para os carros. Já em Masdar, os carros serão movidos a energia elétrica. Em Abu Dhabi, há temperaturas elevadas e Masdar terá o controle de temperatura. O uso de energia renovável e zero emissão de gás carbônico também será características diferenciadas de Masdar quando comparadas a Abu Dhabi em geral. A economia e política dos países que compõem o Oriente Médio está diretamente vinculada à extração e refino de petróleo, e muitas vezes estas atividades são as únicas fontes de receitas geradas por estes países. Isso se dá devido à sua localização desfavorável por esta região ser composta basicamente por desertos, onde a agricultura e outras atividades não podem ser desenvolvidas. O país dos Emirados Árabes, onde se localiza Masdar, é um dos principais produtores de petróleo da região. É importante destacar que a economia destes países se limita ao petróleo e este se encontra como um impasse para o desenvolvimento de outras atividades produtivas, inclusive a atividade industrial. Desta forma, grande parte dos países do Oriente Médio não é considerada industrializada, com exceção a Israel, que recebe ajuda militar e econômica dos Estados Unidos, podendo investir grande parte do dinheiro em sua indústria. Ainda vale ressaltar que o petróleo é um recurso mineral esgotável, e por a economia destes países estar diretamente relacionada ao petróleo, a probabilidade destes países entrar em colapso econômico é considerável. Por isso, pode-se afirmar que Masdar está sendo desenvolvida como uma cidade que não depende da produção de petróleo como impulsionador de sua economia. Além disso, o agravo do aquecimento global está associado à extração de petróleo,
uma vez que esta estação libera gases do efeito estufa na atmosfera e possui responsabilidade pelas mudanças climáticas ocorridas nos últimos anos. Desta forma, os países do Oriente Médio possuem grande parte da culpa pelo agravo do aquecimento global, e a construção de Masdar entra como um atenuador de todos os problemas ambientais já causados por esses países, servindo como uma cidade exemplo para a região e mundo. Ademais, em sua maioria, cidades exemplos recebem grandes investimentos e por Masdar estar sendo construída como uma cidade sustentável, precisa atrair empresas sustentáveis para que esta característica não esteja somente no plano imaginário, como no plano real. O projeto está composto por plantas, cortes e uma possível divisão de como será a cidade. À esquerda encontra-se a evolução do projeto partindo do zero até sua construção totalitária. Vale ressaltar que tal divisão da cidade não se aplicaria para uma cidade com proporções maiores, dado que, por sua extensão, a locomoção se limitaria ao uso de transportes, uma vez que se precisaria percorrer grandes distâncias a pé, como a cidade de Brasília. No corte, cabe destacar a existência de uma torre eólica, painéis solares, turbinas de vento, cobertura retrátil da cidade e outros elementos que serão abordados nos próximos slides. Atualmente, a cidade de Masdar possui 1.300 habitantes e apenas 10% de sua área total construída, e pretendem fazer com que o número de habitantes triplique até o ano de 2025. A área demarcada é o que foi construído até agora e o que será mostrado nas imagens durante a apresentação. Inicialmente, Masdar possuía um traçado ortogonal, mas posteriormente foi construído um traçado orgânico para facilitar a locomoção pela cidade, aumentando o conforto dos pedestres. Masdar tem princípios sustentáveis, sendo eles econômico, social e ambiental. Seus princípios são, além do crescimento econômico da cidade, a conservação da natureza e a não degradação. Alguns deles são o uso misto do espaço urbânico, a valorização da circulação de pedestres, o incentivo à utilização do veículo acionado por energia alternativa ao petróleo, incentivar o uso da bicicleta e transporte coletivo, os geradores de energia sustentáveis e gerar menos lixo. Agora vamos falar um pouco sobre as fontes energéticas que são utilizadas em Masdar e que fazem a cidade ser totalmente autossuficiente. São elas painéis solares, torre eólica, espécies biocombustíveis e aquecimento de água. Por ser uma região que recebe quase 12 horas por dia de sol, há grande investimento em energia solar. Todos os prédios já existentes em Masdar possuem painéis solares em sua cobertura. Esses se movimentam ao longo do dia para captar os raios solares, independente da posição do sol. No limite da área urbana, existe um campo de painéis solares que pode ser até confundido com um lago, como na última foto. Nesta área são produzidos 10 megawatts de energia limpa, suficientes para alimentar tanto Masdar quanto Abu Dhabi. No centro da cidade existe uma torre eólica de 45 metros, mais alta que as edificações. Esta torre capta as correntes de ar frio e mantém os corredores, ruas e edifícios da cidade refrigerados de forma natural. Algumas edificações possuem espelhos que captam e concentram os raios solares para que essa energia térmica possa aquecer grandes porções de água e assim gerar energia elétrica. Algo que ainda não saiu do papel, mas que faz parte do projeto de Masdar, é que todas as áreas arborizadas darão preferência pela plantação de espécies que produzem biocombustíveis. Agora eu vou falar sobre o conforto térmico, que engloba edifícios, toldos, ventos e temperatura. Os tetos e ruas são projetados para permitirem uma melhor passagem de vento. O eixo principal da cidade é rotacionado para alinhar a malha ao vento dominante. Como a Ana falou no slide anterior, essa área da cidade ainda está no projeto. Ela terá toldos que abrem e fecham de acordo com a temperatura, proporcionando sombra.
Em Masdar City, tudo é pensado na sustentabilidade da energia. Como é muito quente, tem que pensar em como usar menos ar-condicionado e menos energia, para poder refrescar os ambientes, como o prédio em degradê. Em cima, uma cor clara é para que reflita mais a luz, para ter uma iluminação natural, e a cor escura embaixo é para reter o calor. Isso é um exemplo de design inteligente. As construções também terão altura máxima de 40 metros e painéis solares no telhado. Elementos estruturais, como madeira certificada e paredes duplas, facilitarão o isolamento térmico. Ruas estreitas para ter sombra e temperaturas baixas. Parques e lugares verdes criam um oásis verde e arejado. A água evapora e resfria o ar. Assim, faz com que a temperatura seja de 10 a 15 graus a menos que Abu Dhabi. Para garantir a melhora no conforto térmico dos edifícios e incentivo ao não uso dos ares condicionados, estes serão recobertos por materiais que garantam tal conforto e isolamento térmico. Entre estes elementos, ao meio estão os painéis de terracota, que servem como varandas privativas, à direita as telas metálicas, outros testam painéis reflexivos que ajudam na concentração dos raios que aquecerão as grandes porções de água e gerarão energia para a cidade, e ainda outros terão painéis de parede preenchidos com ar, uma vez que o ar serve como isolante térmico. Os edifícios possuem gabarito de no máximo 40 metros, sendo 4 a 5 pavimentos, o que ajuda na não formação do fenômeno das ilhas de calor, um dos grandes problemas das cidades existentes atualmente. Ainda, para diminuir o uso de energia, as escadas ficam mais aparentes que os elevadores, com o objetivo de incentivar o uso daquelas. É comum que em edifícios não sustentáveis a escada de emergência fique na parte interna do edifício, e este acontecimento implica diretamente no uso de energia para ventilação e iluminação deste cômodo, além do dinheiro gasto para que essas atividades ocorram. Por este motivo, Masdar possui escadas externas. Agora vamos abordar outros aspectos sustentáveis de Masdar. Em Masdar, as ruas são estreitas e não há passagem de carro, e por essa razão se incentiva a usar as bicicletas e patinetes. No subterrâneo, há passagem de carros elétricos, e para facilitar seu acesso, eles foram planejados de maneira que o habitante nunca estará a mais de 250 metros de um transporte público. E, além disso, Masdar também possui trens que o conectam a outras cidades. Em Masdar, os edifícios utilizam água do mar. A dessalinização é um processo muito caro, mas também muito importante para que acabe com a escassez da água nos países que não possuem acesso à água doce, pois a água do mar poderá ser usada no lugar. Masdar tem como objetivo consumir 50% água a menos do que o restante do mundo, utilizando um sistema de controle de água, onde as pessoas podem utilizar a água por determinado tempo, no banho, por exemplo, e após certo período o registro fechará automaticamente. E para ajudar com o clima quente, Masdar tem um sistema de evaporação pela cidade, onde a água se encontra abaixo do chão e evapora, dando uma sensação de maior frescor. Há uma polícia verde para ajudar a gerenciar os gastos dos moradores com a energia, que tem duas fontes básicas, os raios do sol e a força dos ventos. Em determinados casos, quando detectadas anormalidades, operadores de sistema têm o poder de interromper o fornecimento energético. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando há exagero no uso do chuveiro, quando a geladeira é deixada aberta ou o fogão e as luzes são esquecidas acesas. Segundo informações que foram divulgadas pelos administradores de Masdar, há queixas quanto à temperatura do ar-condicionado e quanto ao rigor da polícia verde, na patrulha ao desperdício da energia. Também tem a torre eólica, que produz um relatório diário dos gastos da energia em Masdar. Masdar já recicla 86% de todos os resíduos utilizados em suas construções. A madeira é picada e utilizada em áreas ajardinadas. O concreto é moído e usado no preenchimento do solo. Todos os moradores também receberão composteiras domésticas, além de centros de reciclagem que ainda estão sendo construídos e usinas públicas de compostagem para que o adubo de restos orgânicos sejam utilizados em áreas verdes.
É inevitável a afirmação de que os Emirados Árabes Unidos e região são voltados para a pequena parcela da população mundial que se caracteriza como mais privilegiada que as demais. Infelizmente, Masdar não será diferente. A constituição social será composta pelo que podemos chamar de classe a classe mais beneficiada economicamente. Ademais, a sociedade global não faz grandes investimentos urbanos que envolvam tal quantia de dinheiro em áreas menos favorecidas. Isso, de fato, é um determinante para a acentuação da desigualdade social mundial, em que cada vez mais a renda se concentra em pequenas áreas. Os sheiks, figuras da alta sociedade do Oriente Médio, estão realizando investimentos significativos em recursos da cidade de Masdar. É importante salientar que a gestão política nos Emirados Árabes é feita pelo sheik, que também é o principal dono das terras. Apesar de Masdar ser independente da política de Abu Dhabi, seus serviços e principalmente sua administração ainda são dependentes da mesma. O espaço urbano de Masdar continuará sendo gerido por Abu Dhabi. A cidade é subsidiária da empresa estatal Mubadala Development Company, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico e diversificação do Emirado. A recessão econômica existente no início da década abalou diretamente os magnatas do petróleo, investidores de Masdar. Desta forma, o ritmo de desenvolvimento da cidade diminuiu e, com isso, grandes investimentos deixaram de serem realizados, entre eles investimentos sustentáveis. Isso ocasionou na formação de uma cidade fantasma, onde somente 10% da área total da cidade está efetivamente construída e a impressão de uma cidade laboratório persiste na visão dos críticos. A pergunta inquietante que permanece é: por que grandes investimentos são feitos para que novas cidades sejam construídas quando existem milhares de outras cidades que permanecem na pobreza? A negligência existente na sociedade global é gritante e, infelizmente, o mundo em que vivemos, em sua grande maioria, visa o lucro acima do bem-estar mundial. Seria importante que investimentos em tais quantias fossem feitos em cidades e regiões em que a pobreza evidente assola a população, com o objetivo de diminuir a disparidade social e garantir o bem-estar comum.